Olá pessoal, meu nome é Diego Rabelo. Vou estar demonstrando aqui para vocês o resultado, da nossa atividade da disciplina de Autômatos e Linguagens Formais, do curso de Engenharia da Computação na UFRN, certo? Onde o professor pediu o seguinte: ele pede que a gente implemente um código onde o usuário ele possa selecionar, escrever um número e ele dá como resposta um número por extenso, né? E aí ele está passando um desafio, né? Ele pede que o usuário selecione qual língua que ele quer que seja essa resposta, né? Qual idioma? Então, se é o português ou inglês, né? Então, vamos começar aqui no nosso main, né? Nossa função principal, e ele começa com a interação ali no usuário, com o usuário, onde ele pede para selecionar o idioma, se em português ou inglês, né? E ele deixa a opção de sair aqui, caso o usuário queira sair do programinha. Ele fica nesse loop aqui infinito até digitar aí a palavra sair, certo? Então, ele vai pedir aqui, depois ele vai pedir que o usuário ele digite, né, o número de 0 a 999,999 mil, né? E em seguida, ele faz aqui criei aqui uma estrutura de try except que ele vai tratar alguns erros de entrada, né? No caso, se o número tiver é, não for o número correto, for um número errado, né? Ali, ou então e ele vai meio que selecionar, né? Se o número digitado ele foi um inteiro e ele foi em português, né? O usuário escolheu em português, ele vai aqui para a função de português. Caso contrário, e o resultado aqui ele vai para a função em inglês, né? Que seria mais ou menos os mesmos passos, vamos dizer assim. Então, vou mostrar aqui para vocês, caindo aqui em português, né? Eu vou mostrar aqui a função que ele vai rodar, né? Então, ele chegou aqui, o primeiro passo que ele faz a validação dessa entrada, né? Ele verifica que se o número é inteiro, se ele é menor que zero ou maior que o número, o range, né, que a gente inseriu, que é 999 mil. Caso contrário, ele dá uma resposta aqui como inválido. No passo 2 aqui eu criei um dicionário padrão aí, que ele vai seguir, né, aqui no campo das unidades, 0, 1, 2, 3 até o 9, no campo das dezenas, de 10 a 19, né, no campo das dezenas, de 20 a 90, e no campo das centenas, né, 100, 200, 300, 400, enfim. Então, criei também uma função auxiliar aqui, né, para ele vai lidar com os números, né, então ele vai fazer essa classificação. No caso aqui é das centenas, de 0 a 999. Então, ele vai filtrando aqui, né, numa espécie de seleção mesmo do if-else, do if-else aqui, né, onde ele for menor, ele vai cair nas unidades, né, e aí ele vai ler o vetor aqui, menor que 20, menor que 100, né, e aí ele vai dando a resposta aqui, né. Então, no final, eu faço aqui uma divisão do resto, né? O resto ele vai ser a continuação da leitura, então 105, né? É o resto ali que sobrou, né? Se eu colocar 105, por exemplo. E aí ele vai dar aqui, ó, 100, né? 100, né? Se for maior que 1, né? E aí o resto da divisão for maior que 1. Então, tem um caso especial que é o zero, então criei aqui também, se o if for igual a zero, né, ele dá como resposta o número zero. O processamento ele divide em números e milhares, então aqui para milhares ele vai fazer a mesma coisa, ele vai dividir o número por 1000 e vai pegar o resto da divisão, né? E ele vai fazer praticamente um pouco parecido lá com o cento, né? Vai fazer as divisões, vai verificar aqui se os milhares forem igual a 1, se o resto dos milhares for igual a 0, então vai ser 1000, né? Que ele vai ser redondo. Se os milhares eles forem diferentes, né? Ele tiver aqui os restos diferentes, então ele vai começar ali o resto da divisão diferente, ele vai começar a fazer a sua leitura, né? Então vai começar a inserir aqui o artigo e, né? O artigo não, a conjunção aqui. E aí, vamos lá, beleza. Então é isso. Ele dá aqui como resultado
a parte milhar, vamos rodar aqui, né? Aqui para inglês a mesma coisa, fiz unidades, dezenas, né? Segue o mesmo padrão do português, certo? E aí vamos rodar o código aqui. Ele pede para selecionar o idioma, vamos selecionar aqui o PT, que é português. Pede para digitar ali o número de 0, né? Ao 999, que é o range lá que a gente definiu. Vamos digitar aqui os 25, dá um Enter, ele vai dar lá o resultado, 25, vamos colocar aqui PT de novo, 600, vamos colocar PT de novo, vamos botar 6.523, 6.523, vamos para casa agora dos dezenas de milhares, 90, 123, né? 90.123, deixa eu, tenho que digitar o PT primeiro, né? 90.123. Então, 90.123, PT de novo, 562.456. 562.456. Então é isso. Deu certo, né? Vamos tentar agora no inglês. Botar o inglês aqui. Vamos botar aqui os 5.623, né? Como é que fica aqui? 5.623. Então, deu certo, né? Vamos fazer o 456. 1, 2, 3. Aqui. Digitar em inglês. 456, 1, 2, 3. Ele fala aqui 455,123, né? Ok. Então é isso, pessoal. Deu tudo certo aí, tá ok? Valeu pelo desafio. Até a próxima.